Rui Braga obteve sua formação de base na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, onde foi dirigente estudantil do DCE e da UNE, União Nacional de Estudantes, em 92, durante o Fora Collor. No ano seguinte, obteve graduação em Ciências Sociais com o trabalho Lutas de Classes, Reestruturação Produtiva e Hegemonia, sob orientação de Ângela Maria Tude de Souza. Sua dissertação de mestrado, Crise Contemporânea e Restauração do Capital, da crítica ao economicismo dominante e à análise das lutas de classes, foi publicada pela editora Xamã em 97. Com a tese Nostalgia do Fordismo, Elementos para uma Crítica da Teoria Francesa da Regulação, obteve título de doutor em 2002, ainda pela Unicamp. O trabalho também foi publicado no ano seguinte pela editora Xamã. É pós-doutor pela University of California, at Berkeley, em 2011. E em 2011 obteve sua livre docência pela USP, com o título A Política do Precariado, do Populismo à Hegemonia Lulista, que será publicado pela Boitempo em novembro deste ano. Foi diretor do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, o CENEDIC-USP, de 2007 a 2010. É militante do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, e da Conlutas, e editor da revista Outubro. Além das publicações já mencionadas, Rui é também coautor, com Michel Boroway de Por uma Sociologia Pública, publicado pela Alameda em 2009, e de Infoproletários, Degradação Real do Trabalho Virtual, que foi publicado pela Boitempo, com Ricardo Antunes. Em 2010, organizou, junto com Chico de Oliveira e Cibele Rizek, o livro Hegemonias Avessas, Economia, Política e Cultura na Era da Servidão Financeira. Atualmente, dentre outras coisas, é colunista do blog da Boitempo, com uma coluna mensal, no qual ele estende aí suas reflexões sobre a luta de classes na contemporaneidade e a situação do precariado. Sem mais, vou passar a palavra ao professor Rui. Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores do curso, Marx e Engels, pela oportunidade de estar aqui novamente, falando sobre os manuscritos de 44 de Marx. Eu já participei de outros cursos da Boitempo e, enfim, é sempre uma satisfação muito grande poder estar colaborando com essa iniciativa que eu reputo das mais importantes em termos de formação intelectual, militante, crítica, marxista, comunista, enfim, no país. Eu gostaria também de agradecer principalmente ao pessoal dos bancários, ao Centro, 28 de agosto, dizer que vamos dizer assim, é uma satisfação grande estar aqui também, colaborando com essa atividade, num contexto marcado por uma greve nacional bancária que se estende, que se amplia, que se aprofunda e que efetivamente tem tudo para ser uma greve vitoriosa, a despeito, evidentemente, das dificuldades que existem, né, na organização de uma greve dessa natureza, né? Lembrar que os sindicatos bancários, há muitos anos atrás, meados da década de 90, cedeu em inúmeras oportunidades os auditórios aqui do edifício para que a gente organizasse reuniões da revista Outubro, né? Então, eu gostaria de agradecer ao sindicato por essa iniciativa, por essa lembrança, né? Enfim, e pedir uma salva de palmas para a greve nacional bancária. Além disso, é um momento muito especial para mim por duas razões, né? A primeira delas porque está saindo, né? A Boitempo decidiu lançar o livro do Michel sobre o jovem Marx, que é exatamente o livro, vamos dizer assim, da minha formação, não em português, na época só existia a edição espanhola, enfim, no início dos anos 90, né? E foi o texto que,
de alguma maneira, formatou, enfim, a minha leitura sobre o jovem Marx, né, que é um pouco aquilo que eu vou apresentar hoje. Ou seja, então, nesse sentido, eu fico muito feliz de enfim, efetivamente, estar participando de um evento que vai lançar também a teoria da revolução no jovem Marx. Lembrar que o Kim lembrou que a minha orientadora, a Ângela Tucci, me orientou, enfim, na graduação, no mestrado, no doutorado. Eu não sabia dessa história da mini biografia, mas é interessante porque a Ângela foi orientanda do Michel na França, né? Então, o Michel foi orientador do doutorado da Ângela na França. De alguma maneira, eu me sinto como um neto do Michel. Michel não vai gostar disso, porque ele é muito jovem, né? Mas é a sensação de que eu sou um pouco neto do Michel, por conta dessa vinculação com a Ângela, enfim. E, ao mesmo tempo, dizer da minha tristeza de estar aqui num momento em que a gente pede o Carlito, enfim. E é muito triste, duro, quer dizer, o Carlito colaborou conosco no Senedic nesse último período, né? Foi uma figura, esse volume que inclusive você citou, o Hegemonias Avessas, né? O Carlito sempre uma figura presente intelectualmente, e curiosamente eu acabei fazendo a apresentação do último livro dele, né? A Orelha, né? Do último livro do professor Carlos Nelson Coutinho. Ele até me mandou um e-mail, né? Depois que eu enviei a Orelha para ele, ele mandou um e-mail dizendo assim, ele era muito engraçado, né? Ele mandou: finalmente, eu sabia que esse dia ia chegar, que o PSTU iria reconhecer o meu valor. Aí eu respondi dizendo que a gente reconheceu o valor dele há muitos anos, enfim. Mas era esse o Carlito, sempre uma figura muito legal. Toda vez que a gente se encontrava, ele vinha com essa, né, de que, e daí, esse ano a gente vai sair juntos? Porque normalmente encontrava com ele ano eleitoral, né? E daí, esse ano o PSTU e o pessoal vão sair juntos? Eu falava: não sei, Carlito, não depende de mim, enfim, infelizmente. Feliz ou infelizmente. Ele era uma figura muito interessante, muito... Bem, vamos lá, então. Ainda que com esses sentimentos contraditórios, né? Falar dos manuscritos de 44 é sempre uma tarefa difícil, né? Porque, basicamente, é o texto mais... que causou um número maior, né? E, ao mesmo tempo, mais durável de polêmicas em torno da obra do Marx no século XX, por incrível que isso possa parecer, né? Foi um texto de publicação tardia, ele apareceu em 1932, por intermédio de um esforço grande de edição do Davi Riazanov e de Jorge Lukács, trabalhando com a equipe, né, do Instituto Marx Engels, naquela altura Marx Engels Lenin de Moscou. E a história dessa, digamos assim, dessa preparação, dessa edição, ela é uma história muito rica, muito interessante, muito trágica também ao mesmo tempo, né? Porque testemunha exatamente o momento da, vamos dizer assim, da stalinização do Instituto Marx Engels Lenin de Moscou, e a recepção do volume dos manuscritos de 44, em grande medida testemunha também os impasses e os dilemas, né, a grande tragédia que foi para o movimento comunista internacional, o chamado temidor soviético, né, a partir de 28, quando o Estado burocratizado soviético esmaga a oposição de esquerda e institui uma ditadura sobre a classe trabalhadora soviética. E isso tem tudo a ver com as polêmicas e com o tipo de recepção que teve os manuscritos de 44 a partir de 32. Por quê? Porque, basicamente, imediatamente depois da publicação dos manuscritos, né, houve uma recepção muito acalorada, evidentemente, por alguns autores, principalmente filósofos, né, e filósofos jovens e críticos, né, daquilo que estava acontecendo na União Soviética de então. Eu destacaria, evidentemente, para não lembrar do próprio Jorge Lukács, que foi um dos editores, aquele que
ajuda o Riazanov, que era filólogo, não era propriamente filósofo, ou seja, não tinha aquele aparato crítico necessário para estabelecer a justa medida da edição, etc. A despeito do Davi Riazanov ser um homem absolutamente inteligente, não é isso? Ele era considerado a cabeça mais brilhante do Partido Bolchevique, e a sua trajetória pessoal muito trágica por conta de uma série de razões, mas dentre estas razões, o fato do Riazanov, como toda mente brilhante, aguda e inteligente, ser muito sarcástico, né? E numa reunião, meados da década de 20, ele tirou um sarro do Stalin, né? O Stalin estava falando uma pataquada qualquer sobre teoria marxista, ele falou: ô, Kobe, mas todos nós aqui sabemos que teoria não é exatamente a sua área, né? Enfim. E isso rendeu ao Riazanov o exílio na Sibéria e depois o fuzilamento no primeiro processo de Moscou. Quer dizer, isso aí para vocês terem uma ideia de como é que a barra era pesada na década de... como é que a barra pesou a partir de 28 na União Soviética, principalmente para esses que eram o setor acusado de menchevismo, né? Porque ele foi acusado de menchevismo, né? Isso é uma coisa engraçada também, né? Ele adere formalmente tarde, né, ao Partido Bolchevique. Ele foi acusado de menchevismo porque no Instituto Marx Engels Lenin, né, depois Marx Engels Lenin de Moscou, ele colocou um bando de mencheviques para trabalhar com ele. Basicamente por quê? Porque os mencheviques sabiam ler e escrever, né? E uma parte grande dos bolcheviques simplesmente não sabiam, eles eram iletrados, né? Esse era o nível, vamos dizer assim, do desenvolvimento da Rússia e posteriormente da jovem República Soviética naquele instante. Quer dizer, precisava de gente que soubesse ler e escrever, né? Então ele foi acusado de menchevismo, apesar de nunca ter sido menchevique, ter sido um histórico bolchevique de velha data, né? Mas essa é uma coisa interessante, né? Para não lembrar, então, do Lukács, que ajuda o Riazanov na edição dos manuscritos de 44, gostaria de registrar a recepção que teve de Henri Lefebvre, que foi um filósofo e sociólogo francês muito importante, e que em 30 o Lefebvre foi o responsável pela primeira edição, pela primeira tradução dos manuscritos para uma língua estrangeira que não fosse o alemão, evidentemente, né? Ele prepara a tradução para o francês e publica um longo comentário, um pequeno volume, né, muito importante, muito interessante na história do marxismo, que é o Materialismo Dialético, né, que é vamos dizer assim, um livro escrito sob a influência da leitura dos manuscritos de 44. Lembrar também que Herbert Marcuse publica 2 ensaios publicados na revista do Partido Social Democrata Alemão, também comentando a importância, né, dos manuscritos de 44 para a história do marxismo. O Marcuse ele celebra os manuscritos como, digamos assim, o texto que recoloca, o texto que, vamos dizer assim, subverte, né, que altera profundamente a história das ideias marxistas. Enfim, a partir de então, lembrar que os manuscritos de 44, o texto representou, vamos dizer assim, o principal motor, né, intelectual, teórico, de atração de um personagem tão importante quanto Jean-Paul Sartre, né, em relação ao marxismo. Foi através dos manuscritos de 44 que Sartre adere ao marxismo, publicando, minha cabeça está ruim para datas, mas, se eu não me engano, em 47 ou 48, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, o famoso volume, um texto curto chamado Materialismo e Revolução, que, se eu não me engano, não tem em português. Eu tenho uma edição em inglês, uma edição americana em inglês, não sei se tem em português, mas que, de qualquer maneira, testemunha, enfim, o nascimento do tal do existencial marxismo, né, o marxismo existencialista. E os manuscritos de 44 também, vamos dizer assim, também são um texto que marca pela negativa, pela reação, né, às suas teses, enfim, marca 2 das principais correntes do marxismo pós-Segunda Guerra Mundial, que é o autosserianismo na França, né? O Althusser reage aos manuscritos, criticando os manuscritos, e o Della Volpe, a escola Della Volpiana na Itália, né? Que vai dar em Cerrone, Lucio Colletti, etc. Ou seja, os manuscritos de 44 representam, né, na história do marxismo, um momento, um evento muito especial, muito importante, né? O Perry Anderson, por exemplo, nas suas considerações sobre o marxismo ocidental, ele diz que o manuscrito de 44, os manuscritos de Paris, né,
configuraram, por assim dizer, a principal força motriz interna, imanente, né, teórica, do surgimento do marxismo ocidental, daquilo que ele chama de marxismo ocidental, né? Isso evidentemente tem uma razão teórica, que eu vou tentar explorar aqui, mas tem fundamentalmente também uma razão política que a gente não pode esquecer, vamos dizer assim, né? Que razão política é essa? E essa sensação que eu vou reproduzir, essa sensação também está presente em outros autores que leram os manuscritos após a Segunda Guerra Mundial, enfim, dentre os quais um dos mais conhecidos é o próprio Marshall Berman. É uma sensação de um comunismo da emancipação, uma sensação muito, muito enraizada na ideia de um comunismo da emancipação, aquilo que ficou conhecido na história das ideias marxistas como o marxismo humanista, né? O Marx preocupado com temas que não são propriamente os temas por meio dos quais ele se tornou conhecido, a luta de classes, o capital, enfim, a mercadoria, a análise do fetichismo e assim por diante, mas um Marx preocupado com questões como, por exemplo, a subjetividade, como, por exemplo, o corpo, como, por exemplo, a sexualidade, tudo aquilo que dizia respeito a um tipo, vamos dizer assim, de leitura de Marx que era totalmente inusual, enfim, até pelo menos o pós-Segunda Guerra Mundial, se a gente considerar que o impacto propriamente da publicação dos manuscritos ficou evidentemente obscurecido pela conjuntura da década de 30, pela própria fascistização da Alemanha, enfim, a partir de 33, aquela coisa que a gente conhece bastante bem. Mas a razão política diz respeito a uma circunstância muito especial, muito importante, né, muito decisiva, que marca a história, né, da recepção dos manuscritos, né, a partir de 32. Que é o quê? É basicamente a ideia de emancipação contida nos manuscritos, uma ideia de emancipação que dialoga diretamente com a ideia de superação do trabalho alienado. Depois a gente vai voltar a esse tema. Os manuscritos são conhecidos, né, porque aqui nos manuscritos o Marx define, sustenta a ideia de que o comunismo ele significa a superação do complexo de alienações no interior do qual o trabalho joga um papel central. Então, o que ele está dizendo? Que não haverá comunismo enquanto existir alienação do trabalho. E aí, aquela, vamos dizer assim, parte, né, da intelectualidade marxista que olhava para a União Soviética e via, basicamente, vamos dizer assim, um cru produtivismo primitivo apoiado exatamente na alienação do trabalho, pôde se apoiar na autoridade de Marx para dizer que aquilo que estava acontecendo na União Soviética não era propriamente, vamos dizer assim, o progresso em direção à sociedade comunista, mas exatamente o contrário, ou seja, uma espécie de reforço da alienação, um reforço da alienação que era possível de ser medida, enfim, através da análise da alienação do trabalho na União Soviética, mas também, levando-se em consideração a ideia de complexo de alienações, né, também a alienação política por intermédio do Estado. Né? Então você tinha uma dupla alienação, uma alienação do trabalho coroada por uma alienação política, que impedia efetivamente vamos dizer assim, de aceitar a tese de que a União Soviética caminhava a passos largos para o comunismo, enfim, aprofundava o socialismo e assim por diante. Ou estava na direção da superação do socialismo, né? E é curioso isso, porque, de fato, se você olha, né, enfim, procura analisar essa questão, né, do porquê o disputismo burocrático se impõe sobre, né, a classe trabalhadora soviética, etc., você vai perceber que, realmente, é uma contradição que o taylorismo soviético, que emerge, né, como uma espécie de taylorismo emancipador, pelo menos era assim na cabeça do próprio Lenin, né, através dos seus textos, etc. A posição do Lenin é muito complexa em relação à questão do taylorismo, e o taylorismo é importante, é decisivo, exatamente por quê? Porque o taylorismo é o suprassumo da alienação do trabalho. A essência da alienação do trabalho é o taylorismo, né?
a separação e a oposição entre execução e concepção, a dura e crua imposição de um comando único sobre, né, a classe trabalhadora, sobre os grupos, né, de trabalhadores, sobre os indivíduos, etc. O controle absolutamente, digamos assim, presente, né, no ato, no gesto do trabalhador e assim por diante. O suprassumo, né, da alienação do trabalho é propriamente o taylorismo, né, a gerência científica, a organização científica. E era exatamente isso que estava acontecendo na União Soviética de então, né? Daí o entusiasmo, vamos dizer assim, de uma parcela grande da intelectualidade marxista com o texto do Marx, né? E uma rápida observação, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas dizer que a posição do Lenin, né, era uma posição muito complexa, né? O Lenin é conhecido por ter defendido. O Lenin tem artigos, né, que ele publica no Pravda, em 1913, 1914, criticando o taylorismo. Existe uma mudança uma discreta mudança de posição mais importante do Lenin em relação ao taylorismo entre 13 e 14, mas principalmente ele é conhecido pelo seu primeiro texto, primeiro grande documento que o Lenin publica, né, também no Pravda, em março de 18, imediatamente depois da vitória da Revolução Bolchevique. É o famoso As Tarefas Imediatas do Poder dos Soviets, né, que é um texto que conhecido por quê? Porque o Lenin, nesse texto, defende propriamente a implantação do taylorismo, no sentido, vamos dizer assim, de diminuir, vamos dizer assim, de fazer com que a economia soviética progrida, né, e diminua a diferença em relação aos países capitalistas, em especial, enfim, os Estados Unidos, a Alemanha, enfim, a Inglaterra, etc., a França, etc. Mas a posição do Lenin era muito, muito complexa, muito dialética, né? Ele dizia que era necessário implantar o taylorismo, porque era a técnica mais avançada do capitalismo, no sentido de comprimir o tempo de trabalho para liberar tempo para que os trabalhadores se apropriassem das funções políticas, né? Então, era aquela máxima que ele dizia: 6 horas de trabalho físico para as pessoas, os adultos, né, para as pessoas adultas, e 4 horas de trabalho político, né? Então, ele queria que o taylorismo ele liberasse tempo para que a classe trabalhadora soviética pudesse se apropriar das funções políticas, bloqueando, evidentemente, aquele processo de, vamos dizer assim, de burocratização, ou seja, de autonomização do Estado em relação à classe, que já começava a se insinuar, que começou a se insinuar desde o início, né, da Revolução de Outubro. Então, tinha essa posição, vamos dizer assim, o taylorismo na cabeça do Lenin tinha uma característica de emancipação, né? Você pode, enfim, concordar, discordar, criticar, etc. e tal, mas o fato é que, vamos dizer assim, em alguma medida, né, esse taylorismo emancipador que estava na base, enfim, que ficou eclipsado pelo comunismo de guerra, etc. e tal, em alguma medida ele se insinua durante o período da NEP, né, entre 21 e 28, quando você tem aquela famosa tripartição dentro do modelo soviético, dentro das empresas, né, recém-sovietizadas, né, que é a tripartição entre o secretário, o poder, né, da fábrica era dividido entre o secretário do partido, entre o gerente, o diretor da fábrica, e o representante sindical, né? Essa tripartição que depois vai ser substituída por um comando único a partir de 28, que é quando exatamente você tem o termidor soviético, você tem, vamos dizer assim, o fim, por exemplo, dos direitos e das liberdades sindicais, você tem a imposição de uma ditadura sobre a classe, etc., etc. E aí você tem, ao invés de um taylorismo emancipador, um taylorismo, vamos dizer assim, a serviço da consolidação e da cristalização dos interesses de uma burocracia, de uma casta, enfim, burocrática que passa, que usurpa o poder político na União Soviética de então. Então, é um pouco esse o quadro, né, vamos dizer assim, que prepara exatamente a recepção, o quadro histórico que prepara exatamente a recepção dos manuscritos de 44 em relação à questão da alienação do trabalho na União Soviética, enfim, depois da Revolução de Outubro, né? Então, isso só para dar um pouco a ideia de o porquê, né, os manuscritos de 44 terem se constituído num texto tão importante, né? Por quê? Porque oferece a possibilidade de você pensar um comunismo da emancipação, um comunismo, vamos dizer assim, liberto dessas amarras, né? As amarras tanto capitalistas quanto também burocráticas, né? Um comunismo emancipado daqueles limites impostos pelo despotismo burocrático, né, sobre os trabalhadores, onde quer que seja, onde quer que eles estivessem, né? Então, eu acho que esse é
é um elemento que vale a pena destacar, né? No entanto, e esse é o outro lado, vamos dizer assim, da moeda, né? No entanto, é importante destacar também, a despeito de eu concordar com aqueles que dizem que os manuscritos de 44 são o texto mais importante do Marx antes de março de 45, anterior a março de 45, ou quando Marx redige as teses sobre Foba, eu concordo com isso. É importante, para que a gente consiga compreender o que significa propriamente os manuscritos de 44, é importante compreender, vamos dizer assim, localizar os manuscritos na trajetória intelectual do Marx. Os manuscritos não representam o coroamento de um processo. Os manuscritos, na verdade, representam o início de um processo. Então, como início de um processo, vamos dizer assim, de amadurecimento, de consolidação, de uma nova síntese, de uma nova visão social de mundo, evidentemente, aqui e ali, os manuscritos eles têm problemas, ou seja, ele é um texto problemático nesse sentido, porque ele não é um texto de síntese, ele é um texto que inaugura uma trajetória, né? E muitas leituras dos manuscritos, em especial pós-Segunda Guerra Mundial, buscaram cristalizar os manuscritos como se fosse uma espécie de coroamento do que o Marx pensa sobre, por exemplo, a filosofia, sobre a economia política, sobre diferentes temas, enfim. Então, o que é importante destacar é que os manuscritos não são a cristalização. Eles representam um momento de transição, um início, vamos dizer assim, de um amadurecimento, o início, vamos dizer assim, de uma nova síntese, não é isso? Que vai se apresentar, uma nova síntese que vai se manifestando, que vai se manifestar, evidentemente, em março de 45, depois até, enfim, meados de 46, com a ideologia alemã, e posteriormente com os textos do Marx da década de 50, e uma nova síntese que também tem momentos importantes em 57 e 58, os chamados manuscritos 57 e 58, os Grundrisse, que a Boitempo publicou, e que vai ganhar o prêmio da Jabuti, pela melhor tradução, porque é verdade, é uma tradução belíssima. Ou seja, é importante desmistificar, desnaturalizar, desreificar, ou seja, criticar essa ideia de que os manuscritos representam uma cristalização, o suprassumo, o coroamento, etc., do Marx filósofo, porque não é disso que se trata. E não sou eu que estou dizendo isso, quer dizer, quem diz isso é o próprio Marx, né? Na única, até onde eu sei, na única menção que o Marx faz aos manuscritos, que fica, diga-se de passagem, uma menção importante, porque é um texto importante do Marx, né? Este sim é um texto de síntese, né? E muito mal interpretado, a maior parte das vezes, né? A única menção que o Marx faz aos manuscritos de 44, que eu saiba, é no prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política, que é o famoso prefácio de 59, onde ele sumariza, uma parte do prefácio, ele sumariza, né, ele sintetiza a sua própria trajetória, né, anterior, evidentemente, a esse período, né, a 59, se a gente pegar a publicação, mas que dá um pouco conta localiza, vamos dizer assim, os manuscritos de 44. Então, não sou eu que estou localizando, quem está localizando é o próprio Marx, né? Ele vai dizer assim: o primeiro trabalho que empreendi para esclarecer as dúvidas que me assaltavam foi uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel, que é o manuscrito de 43, que eu vou fazer referência também, que a Boitempo publicou, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, está aqui. Trabalho cuja introdução apareceu nos Anais Franco-Alemães, publicados em Paris em 44. Em fevereiro de 44, Marx, que havia substituído Arnold Rouge, né, na direção dos Anais Franco-Alemães, que era uma espécie de revista dos imigrados alemães, dos imigrados alemães que haviam sido obrigados, né, a sair da Alemanha, se refugiar na França, publicaram na França, enfim, em fevereiro de 44, um único volume, né? Nas minhas pesquisas, cheguei à conclusão de que as relações jurídicas, assim como as formas de Estado, não podem ser compreendidas por si mesmas, nem pela dita evolução geral do espírito humano, inserindo-se, pelo contrário, nas condições materiais de existência de que Hegel, à semelhança dos ingleses e franceses do século XVIII, compreende o conjunto pela designação de sociedade civil, né? Burgerliche-Gesellschaft, né? Que é a expressão que o Marx usa, que representa tanto sociedade civil quanto sociedade burguesa, né? Para simplificar, que era a compreensão do Hegel, extraída das leituras do Hegel, da própria economia política clássica, de Smith, etc.,
As relações econômicas, vamos colocar assim. Por seu lado, a anatomia da sociedade civil deve ser procurada na economia política. E aqui vem a menção aos manuscritos de 44. Tinha começado o estudo da economia política, e é de fato. Os manuscritos representam o momento em que o Marx se aprofunda na economia política. Eu vou dizer por que ele se aprofundou. Porque ele sentiu essa necessidade de ir atrás dos economistas, do seu lado da economia política. Tinha começado o estudo dessa em Paris, continuando-o em Bruxelas, para onde migrei após uma sentença de expulsão do senhor Guizot, ponto. É essa a menção que ele faz aos manuscritos. A única. Os manuscritos não foram publicados em vida, enfim, ele não preparou, é um texto que ele próprio escreveu para ele mesmo, para esclarecer as dúvidas dele próprio. Dá para entender essa ideia? Isso é importante. Quer dizer. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele tinha começado o estudo da economia em Paris e continuou em Bruxelas, para onde ele migrou, depois de ser expulso de Paris. Ou seja, é o início. Eu não sei se isso está claro, quer dizer, é importante que isso fique muito claro. É o início de um processo de apropriação, é um início magistral, mas é apenas um início no processo de apropriação da economia política, o que nos leva, vamos dizer assim, a segunda questão, vamos colocar assim, né? Qual questão? Por que ele foi se interessar pela economia política? Quer dizer, essa é a questão. Os manuscritos são o início do estudo. Então, por que ele se viu, vamos dizer assim, atraído pela economia política? Ele se viu atraído pela economia política, levando-se em consideração os estudos dele anteriores, em especial o manuscrito de 43, a crítica da filosofia do direito de Hegel, onde, eu não tenho condição de retomar o texto, onde ele se apoia em Feuerbach, e essa relação entre Marx e Feuerbach é central para a gente entender os manuscritos. Ele se apoia em Feuerbach, na antropologia feuerbachiana, para criticar a ideia hegeliana do Estado como, vamos dizer assim, o Estado da Prússia, enfim, como o fim da história, né? Então, esse é o ponto, digamos, e diga de passagem, uma crítica marcadamente neo-hegeliana, né? Então, esse é o ponto que a gente precisa entender. Por que o Marx transita da crítica da filosofia de Hegel, do direito, etc., que é uma questão propriamente neo-hegeliana, eu vou tentar localizar isso, para a economia política? Por que ele vê essa necessidade? Okay? E essa necessidade deriva basicamente do amadurecimento teórico, naturalmente, mas também do amadurecimento político de Marx. Eu não tenho condição de resgatar essa história toda, mas, fundamentalmente, o Marx, antes desse período, quer dizer, antes de 43, ele é um neo-hegeliano. Quer dizer, ele, quando mudou para Berlim, né, ele se torna, vamos dizer assim, ele se transforma em parte do movimento jovem hegeliano, da leitura hegeliana de esquerda. Não é isso que existia na Universidade Alemã, então, naquele momento, né? Então, o hegelianismo estava na moda, vamos dizer assim. E a escola hegeliana, depois da morte do Hegel, né, no começo da década de 30, se dividiu entre os velhos hegelianos que tinham essa visão cristalizada do pensamento do último Hegel, né, de que, vamos dizer assim, o Estado da Prússia representaria o fim da história, e, por outro lado, os jovens hegelianos que faziam uma leitura crítica, dizendo que não, que o Estado da Prússia não era o fim da história, que, na verdade, você tinha que superar, vamos dizer assim, o autoritarismo do Estado da Prússia para efetivamente realizar a história, para desalienar, né, a humanidade através daquilo que eles chamavam basicamente de cidadania, né? Ou seja, você tinha que ter uma espécie de desalienação política, né? Mas que, de qualquer maneira, o importante destacar aqui é que o Marx fez parte desse movimento, e os manuscritos de 44 representam exatamente o momento em que o Marx se destaca do hegelianismo, do jovem hegelianismo. Ele se destaca, ele se afasta. E é tão digamos, claro isso, é tão importante na trajetória do Marx, os manuscritos, como o momento em que ele se afasta, se destaca definitivamente da esfera de influência jovem hegeliana, que ele, inclusive, rompe com os seus antigos aliados, né? E rompe de forma muito intempestiva, como era
do seu estilo. Por exemplo, ele briga com Arnaud Rouge, que era exatamente o sujeito que ele estava ajudando a editar os Anais Franco-Alemães, que o recebeu em Paris e assim sucessivamente, né? Então, os manuscritos representam esse início que é o início, vamos dizer assim, o início de uma trajetória nova, que representa também uma ruptura com o que veio antes. E o que veio antes, né? Uma boa ideia do que existia antes, como que o Marx evolui em direção à economia política e o porquê dessa evolução, a gente pode, uma boa medida disso, a gente pode perceber no texto que ele publica em fevereiro de 44, que é um texto que foi escrito antes dos manuscritos, evidentemente, um texto que ele, na verdade, começa, né, a escrever, a estruturar, enfim, no final do ano de 43, ele se muda para Paris em outubro de 40, meados final de outubro, quando ele já tem uma parte grande desse texto pronto, né? Mas ele só vai terminar propriamente a redação desse texto em Paris e vai publicar em fevereiro de 44, que é a famosa o quê? Introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, que é o texto que ele publica como um dos 2 artigos dos Anais Franco-Alemães. Ele publicou 2 artigos, um era a questão judaica, que também a Boitempo publicou, e o outro, a introdução. O Marx ele dá conta exatamente daquela que era a principal preocupação crítica dos jovens hegelianos. Então, ele supera o jovem hegelianismo. Qual era a grande preocupação da crítica jovem hegeliana naquele momento, né? Primeira metade da década de 40, enfim. Qual era a grande preocupação? A grande preocupação dos jovens hegelianos era basicamente fazer a crítica da religião. Por quê? Pode parecer um pouco curioso, né, que eles tenham se dedicado tanto à crítica da religião, mas existe uma razão para isso, né? E a razão é o que o Marx chama, enfim, que ficou conhecido, arquiconhecido, etc., que o Marx chama na introdução à crítica da filosofia do direito de o anacronismo alemão. O que é o anacronismo alemão? O anacronismo alemão é basicamente o atraso alemão. A Alemanha era vamos dizer assim, não era um Estado-nação naquela época. Ela só vai se tornar um Estado-nação em 71, depois da Guerra Franco-Prussiana, que também o Marx analisa, aquela coisa toda. Porém, naquele instante, naquele momento, a Alemanha era uma confederação de Estados totalmente fragmentada, é claro que sob, vamos dizer assim, a sombra, né, sobre o domínio do Estado prussiano, que é o Estado, vamos dizer assim, mais importante do ponto de vista econômico e político. Ele vai se impondo sobre a Alemanha, quer dizer, a Prússia ela vai se expandindo, né, ao longo de séculos, né, vai conquistando através de guerras e acordos, etc. E tal. Ela vai se expandindo e vai se tornando o Estado líder da Alemanha. Porém, naquele instante, a Alemanha ainda era, digamos assim, vamos dizer assim, uma sociedade atrasada, se você, evidentemente, levar em consideração a comparação com, por exemplo, com a França ou com a Inglaterra, que eram os 2 países mais avançados naquele momento na Europa, etc. Então, a Alemanha era um país atrasado. Tinha uma língua comum, valores, uma cultura, etc., mas não tinha um Estado. E se não tinha um Estado, também não tinha uma economia capitalista desenvolvida, que, na verdade, o capitalismo na Alemanha está se desenvolvendo tardiamente em relação à França e à Inglaterra, né? Dentre outras coisas, por quê? Porque existe a necessidade de um Estado-nação para efetivamente favorecer o desenvolvimento das relações de produção capitalistas, né? Basta você imaginar que, se alguém, sei lá, produzisse sapatos no sul daquilo que hoje se conhece por Alemanha e quisesse vender no norte da própria Alemanha, teria que atravessar diferentes o quê? Fronteiras, o que levaria a que vamos dizer assim, a mercadoria chegasse no norte, passando pela própria Alemanha, quer dizer, não era, vamos dizer assim, não era entre nações, né? Entre a própria Alemanha, chegasse no norte, cada fronteira tinha um imposto. Então, ia chegar o sapato ia chegar muito caro, percebe? Quer dizer, isso aí travava o desenvolvimento da economia propriamente na Alemanha, né? Então, esse atraso alemão acabou produzindo o anacronismo. O que é o anacronismo? O anacronismo é, ao mesmo tempo que a Alemanha é econômica e politicamente atrasada,
ela é filosófica e ideologicamente avançada. Na verdade, esse contraste entre o atraso alemão e a modernidade, enfim, o desenvolvimento da França, né, fez com que os alemães, como Marx diz na introdução, os alemães pensam aquilo que os franceses fazem. Os alemães pensam a revolução enquanto os franceses fazem a revolução. Os alemães pensam o capitalismo enquanto os ingleses realizam o capitalismo. Ou seja, essa é a base, vamos dizer assim, daquilo que a gente poderia chamar de idealismo alemão, né? Uma tradição teórica, filosófica e, por que não dizer, política, né? Forte, cujo elemento culminante, cujo ponto culminante é exatamente a obra do Hegel, o grande filósofo idealista alemão. Então, Marx ele fazia parte de um ambiente que tinha na crítica à religião o meio, o instrumento para se buscar o progresso, a emancipação, a revolução política alemã, que era aquilo que os jovens hegelianos desejavam, né? Uma revolução política. Por que a crítica da religião? Porque os jovens hegelianos, eles, digamos assim, influenciados pelo idealismo de Hegel, etc., eles chegaram à seguinte conclusão: na verdade, a Alemanha é atrasada. Por quê? Porque a Alemanha, ela não fez aquilo que outras nações fizeram, que foi exatamente unificar ideologicamente o país. Ou seja, a Alemanha, ela era dividida entre estados católicos e estados protestantes. Então, essa briga entre estados católicos e estados protestantes, a influência, por exemplo, do Vaticano sobre a política alemã e assim por diante, acabavam impedindo propriamente o desenvolvimento de relações políticas autênticas, relações políticas modernas, né? Era o bloqueio, digamos assim, da religião. Era como se a religião fosse vamos dizer assim, a fonte do atraso, né? Encapsulasse, impedisse, bloqueasse, enjaulasse as relações políticas modernas, impedindo o desenvolvimento da política alemã, enfim, da unificação do Estado e assim por diante. Evidentemente que essa é uma interpretação que reflete, que reproduz o próprio meio ambiente político na Alemanha, com um liberalismo, uma corrente liberal muito frágil, não é isso? O liberalismo alemão é frágil em termos políticos, e essa fragilidade, dentre outras coisas, acaba atrasando, né, o desenvolvimento da democracia na Alemanha e acaba favorecendo, entre outras coisas também, soluções autoritárias, etc., representadas, por exemplo, pela Prússia e, posteriormente, pelo Kaiser, e, posteriormente, pelo nazismo e assim sucessivamente. Ou seja, esse autoritarismo que faz parte, enfim, marca profundamente a história da Alemanha. E os jovens hegelianos disseram: bom, então, para que a gente consiga avançar a história, é necessário primeiro romper com esse encapsulamento da religião. Então, vamos fazer a crítica à religião, porque se fizermos a crítica à religião, consequentemente, estaremos favorecendo o desenvolvimento de relações políticas modernas. Dá para entender essa ideia? E como que você faz a crítica à religião? Você faz a crítica à religião militando pelo ateísmo. Então, o ateísmo era, na cabeça dos jovens hegelianos, um meio, a maneira de você fazer com que avance a modernidade do ponto de vista político e, consequentemente, econômico na Alemanha. Então, ou seja, a emancipação da Alemanha, a revolução política alemã passava necessariamente pela crítica à religião, pela militância, vamos dizer assim, pelo ateísmo, né? Uma militância que levou, por exemplo, o Bruno Bauer a ser, depois que o Frederico Guilherme IV assume o governo na Prússia, né, ser perseguido e ser demitido do seu posto universitário na Universidade de Bonn. Enfim, ele foi demitido, né? Por quê? Porque ele era professor de teologia e era ateu. Então não podia, o Frederico Guilherme IV disse assim: não pode. Ou você é professor de teologia, ou você é ateu, não pode ser as duas coisas. Então demitiu o Bruno Bauer, o que para o Marx foi muito importante, porque o Bruno Bauer foi o orientador da tese de doutorado do Marx em filosofia, né? O Marx fez a tese de doutorado muito jovem, com 20 e poucos anos, e daí ele defende, né? E aí o Marx não pode mais trabalhar na universidade. Por quê? Porque o Estado da Prússia estava perseguindo os jovens hegelianos, fechando suas revistas, etc., etc. Então ele foi tirado da universidade. Pois bem, agora qual é a base
dessa crítica, e como o Marx ele se apropria daquele que era, na visão dele, de fato era, né, vamos dizer assim, o elemento mais dinâmico do jovem hegelianismo, aquele que tinha ido mais longe, né, que acomodava, vamos dizer assim, bem as suas angústias, naquele momento, as suas angústias, que era quem? Que era Ludwig Feuerbach. Né? E o Feuerbach tinha, efetivamente, uma crítica da religião. Ele publica a Essência do Cristianismo em 41, 42, se eu não me engano. Enquanto Marx está escrevendo os manuscritos de 43, o Feuerbach está finalizando e publica em 44, se eu não me engano, também os princípios da filosofia do futuro. Enfim, o Feuerbach é a figura-chave desse momento, que o Marx se apoia, se apropria para se afastar da influência jovem hegeliana, da influência do idealismo. Né? Então, através de Feuerbach, o Marx sai, ele constrói, vamos dizer assim, uma janela de saída. Agora, como? Ele mantém, o Marx tem uma relação com o Feuerbach complicada, mas ele mantém, em alguma medida, uma forte influência, uma forte relação com o Feuerbach. Okay? Como? Como a gente vê isso? Né? Em primeiro lugar, porque ele reproduz o esquema feuerbachiano do pensamento, da cabeça. A cabeça, o pensamento, é a ação, é a dimensão da atividade, e isso faz parte da antropologia feuerbachiana. E o corpo, o coração, é o elemento passivo. Não é? Então, a cabeça dirige o corpo, a mente dirige o coração. Isso é a antropologia feuerbachiana, né? Que é um híbrido naturalista, etc. e tal. Então, essa ideia da cabeça ativa e do coração passivo, o Marx reproduz e está presente, vamos dizer assim, no texto da introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, onde o Marx supera a crítica da religião, coloca uma outra coisa no lugar, mas essa outra coisa, vamos dizer assim, essa outra leitura, ela se apoia nessa base feuerbachiana. Como que a gente vê isso? Né? Depois dele fazer a crítica ao anacronismo, etc., etc., e a preocupação dele, evidentemente, como a preocupação dos jovens hegelianos e do Feuerbach, é com a Revolução Alemã, né? Ele vai dizer assim: as revoluções precisam de um elemento passivo, de uma base material. A teoria só se realiza num povo na medida em que há a realização de suas necessidades. Quem é o elemento ativo da Revolução, no caso da Revolução Alemã? O elemento ativo, para o Marx, nesse momento, incorporando o esquema feuerbachiano, é basicamente a, filosofia crítica. A filosofia. E quem é a base passiva, o elemento passivo da emancipação alemã? O elemento passivo é a genialidade do Marx, que ele inventa antes mesmo, não que não existisse, existia a classe, mas não existia o movimento operário alemão. Quer dizer, o movimento operário alemão, o atestado de nascimento do movimento operário alemão é exatamente a Revolução Silesiana, dos Tecelões, etc., etc., que é de junho de 44. O Marx está escrevendo 6, 7 meses, alguns meses antes, né? Nem tinha propriamente, abre aspas, um movimento operário na Alemanha, digno desse nome, porque eles não tinham se articulado, não tinha uma articulação, etc. e tal. E quando veio, em junho de 44, explode a Revolução da Silésia, que vai, enfim, se espalhar rapidamente, chega a Praga, chega a Berlim, enfim, você tem uma greve, né, uma greve nacional bancária, enfim, se espalhando pela Alemanha. Então, o que o Marx vai dizer é assim: ele reproduz isso e intui, refletindo sobre as suas experiências passadas, sobre a experiência na Gazeta Renana, sobre as experiências com o liberalismo renano, sobre as experiências dele filosóficas, etc. e tal, ele intui que a emancipação da Alemanha, ela era um problema, vamos dizer assim, que só poderia ser resolvido se existisse uma classe social, um grupo, uma base passiva que incorporasse a filosofia, crítica. Né? Mas quem é essa base? Quem são esses sujeitos? Né? Quem é esse sujeito histórico que vai incorporar? É a aristocracia? Evidentemente que não. A alma popular, a genialidade que instiga a força material, o poder político, a audácia revolucionária que arremessa ao adversário a frase provocadora: nada sou e serei tudo. Ele diz assim: onde existe então, depois, né, na Alemanha, a possibilidade positiva da emancipação? Qual é a solução para o enigma da Revolução Alemã?
Eis a nossa resposta, ele vai dizer. Na formação de uma classe que tenha cadeias radicais, de uma classe na sociedade civil, que não seja uma classe da sociedade civil. Por que isso? Uma classe na sociedade civil que não é uma classe da sociedade civil. Porque ela existe na sociedade civil, na materialidade da sociedade civil, porém, ela não é uma classe da sociedade civil porque ela não tem prestígio. Ela não é um estamento. Ela não tem prestígio, ela não tem reconhecimento. Ela é um nada. Ela é uma espécie de pária da sociedade civil burguesa. De um estamento, olha só, ele usa o stand, né? O estamento, grupo privilegiado, positivamente privilegiado. O estamento que seja a dissolução de todos os estamentos. Por quê? Por que essa classe é um estamento que é a dissolução? Porque ela é um não estamento. Ela não tem privilégio, ela não tem prestígio. De uma esfera que possua caráter universal, porque os seus sofrimentos são universais, e que não exige uma reparação particular, porque o mal que lhe é feito não é um mal particular, mas um mal em geral. Que já não possa exigir um título histórico, mas apenas o título humano, de uma esfera que não se opõe às consequências particulares, mas que se opõe totalmente aos pressupostos do sistema político alemão. Por fim, uma esfera que não pode emancipar-se a si mesma, nem emancipar-se de todas as outras esferas da sociedade, sem emancipá-las a todas. O que é, em suma, a perda total da humanidade, portanto, só pode redimir-se a si mesmo por uma redenção total do homem. A dissolução, e aí vem a resposta. Qual é a resposta para o enigma da Revolução Alemã? A dissolução da sociedade como classe particular é o proletariado. Ele praticamente inventou isso, porque o proletariado alemão, como eu disse para vocês, não tinha aparecido, vamos dizer assim, na cena política, só vai aparecer a partir de junho de 44, quer dizer, ele antecipa, né, praticamente o surgimento do proletariado alemão como força política, como sujeito político. Mas ele antecipa de um jeito muito peculiar, porque ele vai dizer assim como a filosofia encontra as armas materiais no proletariado, assim o proletariado tem suas armas intelectuais na filosofia. E logo que o relâmpago do pensamento tenha penetrado profundamente no solo virgem do povo, olha só, o relâmpago do pensamento vem de fora e penetra no solo virgem do povo. Solo virgem no sentido de ser inocente, né? Então o povo é inocente, é elemento, é coração, é base passiva. O Feuerbach tinha, na sua antropologia, ele tinha a mente como elemento ativo, e o Feuerbach dizia, a mente é racional, a mente é potente, a mente é masculina. A mente representa o princípio da masculinidade, da pujança, da potência, da atividade. E o coração é passivo, sofredor, receptivo. O coração é a representação do princípio, feminino. Porque o coração ele é irracional. Era esse o modelo feuerbachiano, antropologicamente, a antropologia feuerbachiana, né? Então Marx incorpora isso. Para ele, qual é, vamos dizer assim, o elemento ativo da emancipação alemã? É a filosofia, é a mente, é o princípio masculino que penetra o solo virgem do povo, que é exatamente o princípio feminino, percebe? Vou repetir. E logo que o relâmpago do pensamento tenha penetrado profundamente no solo virgem do povo, os alemães emancipar-se-ão e tornar-se-ão homens. Não devemos nos esquecer que ele tinha acabado de sair da lua de mel dele, não é isso? Esse é um texto escrito em Kreuznach, onde é uma espécie de Poste de Caldas lá da região da Renânia, né? Onde o pessoal ia passar, pessoal antigo, né? Ia passar a lua de mel. Ele fica 3 meses de lua de mel, olha só, não é pouca coisa, 3 meses em lua de mel, com a moça que ele adorava desde criança, que era inclusive mais velha do que ele, 4 anos mais velha, que ele amava de paixão, aquela desde criancinha, que morava na mesma rua, que era uma moça de uma família excelente. O meio-irmão dela veio a ser depois, né? Uma alta autoridade, uma autoridade do Estado, coisa e tal, que era uma moça de ótima família, né? E ele estava super entusiasmado, imagino eu, enfim, porque, de fato, com certeza, tem um alemão que está se emancipando e se tornando homem naquele momento. Quer dizer, isso não quer dizer que sejam todos os alemães, né? Mas, de qualquer forma, isso aí tem tudo a ver com o que o Marx estava vivendo, enfim.
E ele vai dizer, a Alemanha que é profunda não pode fazer uma revolução sem revolucionar a partir do fundamento. A emancipação do alemão é a emancipação do homem. A filosofia é a cabeça dessa emancipação. E o proletariado é o seu coração. A filosofia não pode realizar-se sem a supra-assunção do proletariado, e o proletariado não pode supra-assumir-se sem a realização da filosofia. Pois bem, o que isso nos diz sobre os manuscritos de 44? Nos manuscritos de 44... Eu já falei 40 minutos? Ah, tá. Os manuscritos de 44 representam exatamente o quê? Representam o momento em que o Marx vai superar vai superar várias questões, mas duas em especial. Né? A primeira delas, a relação de profunda dependência e identidade com o esquema forbachiano, mas essa é uma superação ainda parcial. Okay? E a segunda dimensão é, vamos dizer assim, a superação dessa ideia de que o proletariado é o elemento, é a dimensão passiva, e a filosofia é o elemento, é a dimensão ativa, ou seja, a filosofia guia o proletariado no processo de emancipação, no caso em especial a emancipação da Alemanha. Tudo bem? Então vamos entender, vamos ver como isso funciona. Por isso que eu estou dizendo, existe uma superação ainda parcial, é o começo. É o começo e não o ponto de chegada. Ok? Por que o Marx se interessa pela economia política, então? Interrogação. Basicamente, porque ele precisa entender o quê? Ele precisa entender as características de quem? Desse sujeito, dessa figura que ele acabou praticamente de descobrir como, vamos dizer assim, a base material da emancipação da Alemanha, que é o proletariado. Ele tem que entender, bom, então, a condição proletária, o que significa isso? Qual é o significado da condição proletária? Como que eu posso aprender? Como que eu posso avançar? Como que eu posso... E na França ele tem contatos com um tipo de proletariado que é um proletariado muito diferente do que ele tinha na Alemanha, que é um proletariado que se organizou, que cresceu, que se desenvolveu, que na década de 30 se torna uma força política importante, que na década de 30 já era uma força política importante, produzindo, vamos dizer assim, os seus movimentos, as greves, a famosa greve de Lyon, dos mineiros em Lyon, etc., mas produzindo também teoria, atraindo intelectuais burgueses, etc., dos status médios da sociedade, construindo as suas organizações e construindo as suas próprias teorias. Então, ele vai ter contato com outro tipo de proletariado, que não é o proletariado alemão, que é um proletariado mais atrasado, vamos dizer assim, basicamente produto da degradação do artesanato, enfim, de estratos, né, que vão se desgarrando e coisa e tal. Então, ele imagina, ele percebe, ele identifica na economia política um meio para compreender essa condição proletária que ele havia descoberto, enfim, como algo tão importante, em relação à qual dependia, inclusive, uma importância tão grande, que dependia a própria Revolução na Alemanha. Não é isso? Então, como que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Né? Ele vai, basicamente, estudar a economia política. Ele vai estudar os clássicos. Ele vai estudar Smith, principalmente. E ele vai estudar de um jeito muito especial. Um jeito relativamente inédito. Aliás, totalmente inédito. Que é o quê? Ele vai estudar a economia política, vai criticar a economia política, vai começar a sua crítica da economia política, que ele nunca termina, porque ele morre escrevendo a crítica da economia política. Como? Apoiando-se em quem? Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez ao criticar Hegel. Ele vai criticar Smith, apoiando-se em Ludwig Feuerbach, reinterpretando o Feuerbach. O Feuerbach é absolutamente central no pensamento do Marx nesse período. É tão central que ele vai dizer assim, logo no comecinho, porque a gente tem uma parte só dos manuscritos que muito se perdeu e coisa e tal, mas essa parte é importante. Ele vai dizer assim, a crítica da economia nacional, na página 20 da edição da Boitempo, a crítica da economia nacional deve, além do mais, assim como a crítica positiva em geral, sua verdadeira fundamentação às descobertas de Feuerbach. De Feuerbach data, em primeiro lugar, a crítica positiva humanista e naturalista, que é exatamente aquilo que ele incorporou para fazer a crítica ao Hegel. Quanto menos cuidosa, tanto mais segura, profunda, extensa e duradoura é a eficácia dos escritos feuerbachianos, os únicos nos quais, desde a fenomenologia e a lógica de Hegel, se encerra uma efetiva revolução teórica. Ele pega essa revolução teórica e vai aplicar na economia política. Essa é a ideia.
E ele vai aplicar de um jeito muito curioso, quer dizer, porque o que o FOBA, qual que é a grande sacada do FOBA naquele momento, que é na essência do cristianismo? O FOBA faz o quê? Basicamente, a crítica da religião. Ele faz a crítica da religião. A crítica da alienação religiosa, que para todos os jovens hegelianos era central. E como que ele faz a crítica da religião? Ele faz a crítica da religião invertendo Hegel, invertendo a noção de alienação religiosa em Hegel. Porque para Hegel, a alienação religiosa era a fonte de humanidade. Então, no esquema, vamos dizer assim, eu não vou ter condições de... Mas não vou ter condições de aprofundar muito nisso, mas no esquema hegeliano, o que nós temos? Né? Nós temos, basicamente, um espírito absoluto que se aliena na natureza e que se desaliena no espírito finito, que é o homem. E o espírito finito humano, né, o homem, é um ser natural que corresponde à alienação da natureza. Como ser histórico, o espírito finito, o homem, né, ele representa a desalienação natural. E ele só vai se emancipar da natureza, ele só vai superar essa alienação natural quando o espírito finito se reconciliar com o espírito absoluto através do conhecimento. Quando o homem conhecer a essência de Deus. O espírito absoluto é Deus, basicamente, só para a gente simplificar. Né? Então, qual é a ideia? A ideia é que a alienação religiosa ela é fundamentalmente fonte de humanidade. Ela é basicamente o quê? Ela é basicamente a desalienação, a emancipação, a reconciliação da humanidade com Deus, com a sua essência. Está um pouco confuso, né? Eu sei, essas coisas são sempre confusas. Imaginem vocês o seguinte, olha, o raciocínio hegeliano, ok? Não tem nada a ver com a fenomenologia do espírito, não me condenem, os filósofos de plantão não me condenem por isso, mas imagina, isso é um pouco raciocínio. Imagina a seguinte situação, a humanidade teve uma origem, não teve? Ou seja, ela veio da natureza, vamos colocar assim. Vamos desconsiderar que para Hegel a natureza é uma alienação do espírito, mas enfim, vamos desconsiderar isso. A humanidade veio da natureza, até aí tudo bem. Em algum momento ela teve que se destacar da natureza para se tornar humanidade, para começar a história, não teve? Ou seja, ela teve que se emancipar, ela teve que se desalienar das determinações naturais. Porque se ela continuasse reproduzindo as determinações naturais, a gente estava pendurado nas árvores até hoje. Dá para entender isso? Tudo bem? Alguns dirão, estaríamos até melhor. Porém, estaríamos numa outra situação. Tudo bem. Então teve que se destacar. Como que se destaca? A humanidade se destaca da natureza, basicamente, alienando-se em Deus. Por quê? Porque Deus, o Espírito absoluto, a ideia, o conceito, a razão, Deus é basicamente tudo aquilo que nega a natureza. Então, por exemplo, o homem natural, ele é finito, o homem natural, ele é imperfeito, o homem natural, ele tem medo, né? ele tem medo da natureza, quer dizer, ele tem medo de ser comido por um leão na savana, sei lá eu. O homem natural, ele tem limitações muito claras, e Deus é o quê? Deus é exatamente a negação disso tudo. Deus não tem começo, não tem fim, Deus é perfeito, Deus é absoluto, Deus é ubíquo, Deus é onisciente, é tudo que não é o homem, é a negação do homem. Então o que faz o homem? O homem retira de si tudo aquilo que ele deseja ser e não é, e coloca em Deus. E ao fazê-lo, Deus cria a humanidade, simbolicamente, percebe? Por quê? Porque aí a humanidade tem condição de se apoiar na religião e se destacar das determinações naturais. Então a humanidade cria, a alienação religiosa é fonte de cultura. Percebe qual é a ideia? E é fonte de cultura mesmo, essa cultura é essencial para a humanidade. Por quê? Porque você precisa realmente ter crença, você precisa ter crença de que alguém superior está te apoiando para, por exemplo, encarar, sei lá, uma caça, você entendeu? Para caçar um mamute, né? Não é fácil caçar mamutes, sabe? Exige muita coragem. Essa coragem tem que vir de algum lugar, porque instintivamente o mamute grita, investe contra você, o seu instinto é sair correndo, enfim. Então, a alienação religiosa é fundamental para que a humanidade avance, ok? Tudo bem? Dá para entender isso? Então, é mais ou menos isso, quer dizer, a alienação religiosa é
fonte de história, fonte de cultura, fonte de humanidade. É por isso que o Hegel, no capítulo sobre alienação, ele vai dizer exatamente isso, cultura. Né? Na fenomenologia do espírito, é a cultura, fonte de cultura. Tudo bem? O que o Feuerbach vai dizer? Não. A alienação é fonte de desumanidade. Quanto mais o homem coloca em Deus, mais pobre ele se torna, mais rica se torna a igreja. Então é aquele contraste, sei lá, entre a pobreza do camponês e a riqueza da igreja católica. Como eu disse para vocês, o Feuerbach está lutando contra quem? Está lutando contra a religião. Ele, na cabeça dele, ele tem que militar pelo ateísmo, porque é o ateísmo que vai ser a fonte de emancipação da Alemanha, que vai liberar a Alemanha. Você percebe por quê? Porque a Igreja Católica está muito presente nos assuntos de Estado, porque tem aquela briga entre católicos e protestantes. Então ele tem que liquidar com essa coisa da alienação religiosa. Então ele inverte o sentido positivo que Hegel havia dado à alienação. Dá para entender? Ele vai dizer que não, que é fonte de desalienação. Então imaginem você... Eu tenho várias passagens do Feuerbach que eu selecionei, mas só para uma delas que é importante, duas na verdade, mas o Feuerbach dizendo: o homem ilustra involuntariamente, através de sua imaginação, sua essência interna, ele a apresenta fora de si. O apresentar-se fora de si é exatamente a religião, Deus, né? Essa ilustração, essa personificação, essa essência da natureza humana, que como lei de seu pensar e agir atua sobre ele por meio de um poder invencível da imaginação, isto é Deus. Então o que ele vai dizer? Qual é o raciocínio do Feuerbach? O raciocínio do Feuerbach é basicamente o seguinte: imaginem vocês, o camponês que paga lá o dízimo para a igreja, chega na Notre Dame, né, que é aquela igreja super bonita, né? Então ele entra, e aí logo que ele entra, ele nunca viu isso na vida, porque a Notre Dame ela é super alta, né? Então ela tem um pé direito enorme, enfim, que é o produto de uma revolução tecnológica, porque tem o sistema arcobotante que distribui o peso, segura as paredes, enfim, pode... É aquela coisa enorme, né? Cheio de vitrais e coisa e tal, aquela rosácea linda no meio, feita com nanotecnologia, coisa incrível. É verdade, foi feita com nanotecnologia, né? A dimensão, aquelas cores, né? E coisa e tal. Enfim. Aí ele chega, entra na igreja e tem aquele coro gregoriano cantando músicas, né? Então, ele viu aquilo, um prédio daquela altura, não é isso? Com aquele canto, né? Reverberando, aquelas imagens, né? Aquelas imagens que basicamente procuram ilustrar como que é a vida no céu, né? O que ele vai achar? Ele vai achar o quê, basicamente? Que ele está na antessala do céu. Que o céu é uma espécie de... que a igreja é uma espécie de prefiguração da vida pós-morte. E mais importante, ele vai ter a certeza absoluta que a antessala do céu tem uma chave e o dono da chave é o Papa. Você já imaginou que poder que tem uma instituição que detém o monopólio de levar você para o céu, quer dizer, que é o que, no final das contas, interessa para uma vida miserável de um campônio? Então, tudo que tira do homem e coloca em Deus, torna Deus forte e o homem fraco, Deus poderoso e o homem frágil, percebe? Então, esse é o raciocínio feuerbachiano. Aonde que está isso nos manuscritos? Está em toda parte, esse modelo feuerbachiano. Marx vai dizer assim, né? Por quê? Porque o que faz o Marx, na verdade? Isso que é curioso do Marx, né, nos manuscritos. Ele vai fazer o quê? Ele substitui a alienação religiosa e coloca no lugar da alienação religiosa aquilo que ele está lendo na economia política, que é o quê? A alienação econômica, a alienação do trabalho. E ele retira, vamos dizer assim, Deus como fonte de alienação, como fonte retira Deus e coloca quem? Coloca no lugar de Deus a propriedade privada. Ok? Então esse é o modelo. E principalmente, o paralelismo aqui final, ele retira como movimento, o processo de desalienação, ele retira o ateísmo e coloca no lugar que é a primeira vez que ele fala nisso, coloca no lugar o comunismo. Então olha só, o trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz somente mercadorias, ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria. Isso na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral.
Esse fato nada mais exprime senão o objeto que o trabalho produz, o seu produto se lhe defronta como um ser estranho, da mesma maneira que Deus defronta o crente como um ser estranho. O produto do trabalho é o trabalho que se fixou no objeto, fez coisar, objetivação, etc. e tal. Aí ele vai dizer assim: é do mesmo modo na religião. Quanto mais o homem põe em Deus, tanto menos ele retém em si mesmo, que é a tese fourbacchiana por excelência da essência do cristianismo, né? Então, ele vai, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai colocar, ao invés da religião, da alienação religiosa, o Marx vai trazer a alienação econômica, a alienação do trabalho, e vai colocar a alienação do trabalho no coração do complexo humano de alienações, de objetivações, dentre as quais se destacam a alienação cultural, a alienação política, a alienação filosófica, científica e assim por diante. Ou seja, todo o complexo de alienações gravita em torno disso que ele está colocando, que ele está dizendo aqui, que é, vamos dizer assim, é o coração da alienação, que é a alienação do trabalho, que transforma o trabalhador em objeto. E é curioso porque ele define, vamos dizer assim, ele desenvolve essa ideia de alienação do trabalho, não apenas como, que era um pouco que o Feuerbach, por isso que eu digo que ele vai superando o Feuerbach, porque é um pouco o que o Feuerbach fazia, né? Que é, vamos dizer assim, o crente aliena em Deus, acabou. E aí Deus toma conta do crente, ou seja, domina, a igreja domina. Ele não, ele dá uma dimensão muito mais complexa e multifacetada. Ele vai dizer, não é apenas a alienação do trabalho em relação que separa, vamos dizer assim, o trabalhador do objeto, que é a primeira forma da alienação, a forma mais aparente, mais evidente. Não, não é apenas isso, a alienação do objeto. E aí o homem não se reconhece no objeto do seu próprio trabalho, na sua própria prática, na sua própria ação, o produto da sua ação. Ele não se reconhece. Por quê? Porque o objeto pertence a um outro. Existe uma segunda dimensão, tão importante quanto, que depende exatamente, da qual depende a alienação do objeto, né, da mercadoria, enfim, que é a alienação em relação à atividade. O homem não se reconhece na própria atividade do trabalho. Ele não se sente em casa trabalhando, e quando está fora do trabalho, ele se sente em casa. E para o Marx isso era um escândalo. Por quê? Porque o Marx considerava, levando-se em consideração a sua, abre aspas, teoria das teleologias, enfim, ele considerava que a atividade humana, por excelência, era a atividade teleológica, racional, aquela que você define um objetivo e o meio mais adequado para se alcançar aquele objetivo. Coisa que você consegue onde? Coisa que você consegue no espaço do trabalho. Percebe? Então, sentir-se em casa, fora do trabalho, na família, é aquilo que o Marx chama de animalização humana. Por quê? Porque a família é o espaço dos, vamos dizer assim, dos instintos. É o espaço não da efetivação humana, mas é o espaço do quê? É aquele espaço dos instintos. Então, você ama o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, etc. Mas é o espaço da afetividade e não da racionalidade, percebe? Sim ou não? Tem várias passagens que ele diz assim, né? Por exemplo, sei lá, se eu achar isso daqui. Talvez eu não ache. Mas, enfim. O fato é que, na família, fora do trabalho, o homem está mais próximo da natureza e não mais próximo da humanidade. Okay? E a terceira fonte, né, o terceiro motor do complexo de alienações do trabalho em Marx, é basicamente a alienação em relação ao gênero. Então, depois, o trabalho alienado, ao alienar, ao separar, vamos dizer assim, ao distanciar o homem do objeto e ao distanciar o homem da atividade, o trabalho alienado distancia o homem do quê? Do gênero humano. O trabalho alienado transforma o homem em um animal, em um ser objetal, se existir essa palavra em português, né? Ou seja, num objeto. Okay? E ao transformar o homem num objeto, ele aparta, ele separa o homem da própria o quê? Humanidade, da própria condição humana. O exemplo típico disso, clássico, evidente, é a escravidão, não é isso? Durante séculos, sei lá quantos séculos, a igreja discutiu se os escravos tinham alma, não é? Mesmo depois da abolição da escravatura, não se sabia exatamente se os negros escravizados, os trabalhadores negros escravizados,
eles eram capazes de escrever poesia, eles eram capazes de pensar, eles eram capazes de fazer aquilo que a humanidade faz. Ou seja, esse processo de estranhamento do trabalho conduz à alienação do homem em relação à própria humanidade. Percebe? Sim ou não? E, evidentemente, que garante, possibilita essa separação, né, essa divisão e a animalização de uma parte gigantesca da própria humanidade. Então, o trabalho alienado, ao alienar o homem do produto, da atividade e da humanidade, o trabalho alienado produz e engendra para o Marx a relação entre, por um lado, o trabalhador, o produtor e o senhor do trabalho. Quem é o senhor do trabalho? É exatamente o proprietário da mercadoria. Então, o trabalho alienado, ele faz isso, ele promove isso tudo, produz isso tudo. Ou seja, ele é a fonte da desefetivação. Ele é a fonte da reificação, da objetivação. Ele é a fonte da desumanização, da animalização da humanidade. Então, esse é o ponto. O ponto que foi discutido, conhecido pela literatura. Agora, qual é o ponto menos destacado aqui? O ponto menos destacado é que o Marx não se detém aqui, nessa análise do trabalho alienado. Porque para ele isso não é o mais importante. O que é o mais importante no livro, nos manuscritos de 44, que é pouco destacado, apesar, enfim, de textos clássicos, né, que colocam isso vamos dizer assim, na situação correta, né, que fazem a interpretação correta, rica, etc., dentre os quais o mais importante deles todos, sem dúvida nenhuma, é a teoria da alienação em Marx, do Istvan Mesaros, que é um filósofo húngaro, etc., que a Boitempo também publicou aqui no Brasil alguns anos atrás, né, que é o grande livro de análise da alienação do trabalho em Marx, né, o grande comentário, até hoje insuperado, dos manuscritos de 44, que eu sugiro que todos vocês leiam, enfim, aqueles que desejarem o texto do Mesaros. Mas, de qualquer maneira, o ponto aqui é qual é, vamos dizer assim, o sentido dos manuscritos. O sentido do manuscrito não é se deter aqui no trabalho alienado. O sentido dos manuscritos é 2 pontos. Entender, compreender e, principalmente, atuar no sentido da superação positiva do trabalho alienado. Da autoalienação do trabalho. A autoalienação porque é a alienação da própria humanidade, que a própria humanidade produz, desenvolve. Então, qual é a questão aqui? A questão aqui não é o trabalho alienado, a questão aqui é o comunismo. O que significa comunismo na cabeça do Marx? E é por isso que ele vai superando os textos dele de 43, né? Porque nos manuscritos de 44 tem, sim, não é isso? Uma nova, abre aspas, teoria da emancipação. Se insinua uma nova teoria da emancipação. Ele vai dizer assim: o comunismo na condição de suprassunção positiva da propriedade privada, e é disso que se trata, é essa a importância do livro. É dizer, a superação do trabalho alienado, a emancipação humana. Por quê? Porque ao emancipar a humanidade do trabalho alienado, você consequentemente vai emancipar a humanidade da alienação religiosa, da alienação política, da alienação cultural, porque a alienação do trabalho está no coração do complexo de alienações. O comunismo na condição de suprassunção positiva da propriedade privada, enquanto estranhamento de si, humano, e por isso, enquanto apropriação efetiva da essência humana pelo e para o homem, é o retorno do homem para si enquanto ser social, enquanto ser humano. O comunismo é o enigma resolvido da história e se sabe como essa solução, se conhece, né, como essa solução. Aí ele vai dizer assim, né? Cadê? Eu marco, mas nunca encontro. Aí ele vai dizer assim: mas ateísmo, comunismo, quer dizer, ele ainda está ali se desvencilhando, né? Não são nenhuma fuga, nenhuma abstração, nenhum perder do mundo objetivo engendrado pelo homem, suas forças essenciais trazidas à vida para a objetividade, nenhuma pobreza retornando à simplificação não natural, não desenvolvida. São, antes, pela primeira vez, o vir a ser efetivo, a efetivação tornada efetivamente para o homem de sua essência, ou sua essência enquanto essência efetiva. Então é como se a humanidade, através do comunismo e do ateísmo, se reconciliasse com ela mesma, com a sua essência. Vamos colocar assim, é isso que é a dimensão que foi tão celebrada, por exemplo, pelo Marcuse, tão celebrada pelo Henri Lefebvre, ou seja, a União Soviética não é o comunismo, porque ela não emancipou o homem do trabalho, ela não emancipou o homem
do Estado. Ela não fez, ela não conseguiu fazer isso. Percebe? Então, ela não reconciliou o homem com a sua própria essência. Essa discussão sobre a essência é complicada, etc. e tal, mas no caso do Marx, dos 1954, o que é a essência humana? E é por isso que ainda é uma ruptura provisória com o FOBA, ainda não é, vamos dizer assim, o coroamento do processo, é o início, vamos colocar assim. É o início magistral, mas é o início. Né? Essa essência é a própria sociedade, é o homem que se confunde com... Mas ele não diz exatamente do que se trata isso. Ele não define essa essência. Essa essência ainda aparece sob uma forma transhistórica, que depois ele vai superar na ideologia alemã, principalmente. Quer dizer, aí ele vai, nas teses sobre forma, Marx 45, ele vai dizer, a essência humana basicamente não existe, porque a essência humana, na verdade, é o conjunto das relações sociais que o homem engendra. Enfim. Mas, nesse ponto, o comunismo aparece ainda abstrato. O que quer dizer o comunismo abstrato? Ele tá se aproximando, mas o comunismo é abstrato por quê? Porque ainda ele não desenvolveu uma teoria da superação positiva, objetivamente falando, ou seja, como superar, objetivamente falando, em relação ao trabalho. Ele só vai desenvolver essa teoria na ideologia alemã e depois no Manifesto do Partido Comunista. Porque quem é que vai efetivamente emancipar? É a famosa autoemancipação dos trabalhadores. Os trabalhadores que se organizam e constituem o seu Partido Comunista. Percebe? Então, aqui não está presente ainda isso. Mas aqui está presente o início. E esse início é tão marcante que no finzinho do texto, que a gente conhece, né, ele vai entregar o ouro, vamos dizer assim. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer assim. Por quê? Porque em 44 ele faz parte da vida, ele toma parte na vida política do proletariado francês, na Rue Montmartre, não é isso? Hoje não existe mais, mas enfim, depois da Reforma House, mas de qualquer maneira, era onde todas as organizações, as ligas, as seitas, enfim, os pequenos partidos, etc. e tal, socialistas, comunistas, materialistas, enfim, a imprensa, né, os jornais, enfim, se concentravam nas suas mais diferentes correntes, né, coisa que o Michel Levy descreve e analisa de forma muito brilhante, pioneira, né, muito pioneiro nesse sentido, no livro que está sendo lançado hoje, diga-se de passagem, a teoria da revolução, está sendo relançado, né, a teoria da revolução do jovem Marx. Ele faz uma análise muito detalhada e profunda que eu sugiro que vocês leiam, né? Ele, evidentemente, aliena, ele retira de si, ele objetiva a sua, abre aspas, subjetividade, o seu conhecimento e coloca no mundo, coloca no cultivo de um roçado, ou alguma coisa assim, ou produz algo, e necessariamente isso não é alienação. Por quê? Porque ele é o proprietário, ele tem a posse, ele conhece. O artesão também tem essa dimensão, quer dizer, ele é o proprietário dos seus meios de trabalho, dos seus instrumentos de trabalho, quer dizer, ele detém o controle sobre o conhecimento daquilo que ele realiza, empreende, e, obviamente, existe uma objetivação, ou seja, o artesão que produz sapatos na Idade Média, ele objetiva o seu conhecimento nos sapatos. Isso não quer dizer alienação. Alienação ou estranhamento, para Marx, é algo diferente disso. É algo diferente da externalização. O que é externalização? É quando você manifesta uma vontade, quando você manifesta uma ideia, quando você diz, olha, fulano de tal é assim, ou assado. Isso é externalização, você está externalizando a sua subjetividade, porque você interpreta ele subjetivamente assim ou assado. Okay? É diferente também da objetivação do artesão, ou da objetivação do camponês, que não perde o controle, ele não se torna objeto de um outro, um senhor do trabalho estranho a ele ou alienado em relação a ele. Dá para entender isso? O importante destacar é que a alienação ou estranhamento em Marx diz respeito a uma relação de determinado tipo, onde a humanidade, o produtor, o trabalhador, ele retira de si, coloca no mundo, e aquilo que ele produz lhe enfrenta como potência estranha. É esse duplo movimento, percebe? Ele retira de si, põe no mundo, e aquilo que ele põe no mundo, produto da própria atividade, o enfrenta, o oprime e o domina. Então, esta é a alienação em relação à qual eu fiz referência no texto. Quer dizer, isto está, sim, aos meus olhos, na base do raciocínio do Marx
sobre o capital, na base da teoria do capital em Marx. O capital é isso, vamos dizer assim, é produto desse movimento. A prática humana realiza, empreende, constrói, elabora, desenvolve, etc., uma potência, e essa potência se volta contra a própria humanidade, uma parte dela, evidentemente, e a oprime. E essa relação é uma relação, abre aspas, de alienação. O Marx, o problema da alienação em Marx é mais complicado do que isso. Por quê? Porque não é a mesma coisa a alienação no trabalho dos manuscritos e o fetichismo da mercadoria no final do capítulo 1, do livro 1, do volume 1 do Capital. Não é a mesma coisa, mas evidentemente que tem uma relação. Por que não é uma mesma coisa? Eu precisaria realmente ter muitas mediações, precisa trazer o texto do fetichismo da mercadoria, etc. Existe uma relação entre alienação e fetichismo, apesar de que o Marx ele abandona a linguagem hegeliana a partir de 45, ele vai progressivamente se afastando da linguagem hegeliana. Tem até uma passagem conhecida na ideologia alemã, onde ele faz troça do conceito de alienação, diz, para falar em termos que os filósofos entendem, a alienação, enfim, ele faz troça, ele tira um sarro do conceito, etc. Por quê? Porque ele se afastou de Hegel, é o momento da ruptura e do afastamento. Porém, em 57, 58, ele retoma Hegel, ele revaloriza o legado hegeliano, porque ele percebe que o método dialético, que em Hegel é um método invertido, é um método místico, ele está envolvido em misticismo, vamos dizer assim, ele não é científico, mas ele precisa daquele método dialético para resolver questões e contradições da economia política. Quer dizer, sem o método dialético, ele não teria condições de compreender as contradições da mercadoria na sua manifestação mais elementar, ou seja, a forma relativa é a forma de equivalente do valor. Ele não conseguiria desenvolver, vamos dizer assim, a teoria da mais-valia. Então, para construir a teoria da mais-valia, em 57 e 58, ele tem obrigatoriamente que se voltar à boa e velha ciência da lógica do Hegel. Quer dizer, toda vez que um marxista está envolvido com algum problema grave de teoria, né, ele volta à ciência da lógica, buscando, vamos dizer assim, inspiração para resolver os problemas, né? Foi assim com Marx, foi assim com Lenin, por exemplo, as portas da Revolução de Outubro, escrevendo o Estado da Revolução e volta para estudar a ciência da lógica do Hegel, para tentar resolver. Mas, enfim, isso é uma observação lateral, não tem nada a ver com... O ponto central aqui é o seguinte, é que existe uma diferença que, se eu fosse simplificar muito, eu diria para vocês o seguinte: até 57, 58, a inversão, ou seja, essa relação entre o ser humano que aliena de si e essa alienação se volta contra ele, em Marx, ela se localiza mais na inversão do pensamento. Então, é como se fosse o conceito de ideologia na ideologia alemã. Ela tem mais a ver com uma inversão do pensamento. Então, você consegue superar através da vontade, através da organização, ou seja, é uma inversão do pensamento. A partir de 57 e 58, essa inversão entre o sujeito e o objeto, entre o agente, a prática e o seu produto, essa inversão se torna uma inversão real. Então, o fetichismo da mercadoria não é uma ilusão do pensamento, não é uma inversão do pensamento. Ela é uma inversão real, da realidade. A realidade é que é invertida. Esse que é o problema. Isso é difícil de compreender, mas isso aí tem a ver com a própria lógica da mercadoria, né? Tem a ver com a própria lógica da produção da mercadoria, tem a ver com a própria lógica, vamos dizer assim, de que no processo de troca mercantil, a prática do produtor, ela não interessa, ela ficou no passado. O que interessa é o valor contido na mercadoria e é o valor de troca. Ou seja, então, para Marx, o fetichismo, ele se nutre da teoria da alienação. Ele é também teoria da alienação. Porém, a partir de 57 e 58, vamos dizer assim, com a descoberta, né, da teoria da mais-valia, com a construção, se vocês quiserem, da teoria da mais-valia, essa relação de inversão de sujeito-objeto. O que é a relação de inversão sujeito-objeto? O produtor e a mercadoria domina o produtor, percebe? Essa inversão da relação sujeito-objeto, ela deixa de ser, ou deixa fundamentalmente de ser pensada ou interpretada
como uma inversão do pensamento, do conhecimento, e passa a ser a própria realidade é invertida. E não basta você ter uma compreensão correta dessa realidade. Você tem que superar as bases materiais da inversão. O que significa superar as bases materiais da separação dos produtores em relação aos meios de produção. Porque é a origem, digamos assim, da contradição entre valor de uso e valor, ou valor de uso e valor de troca, que é a manifestação, a aparência do valor, né? Enfim. Então, o que eu diria para vocês, quer dizer, tentando simplificar um pouco, é que, sem dúvida nenhuma, existe uma relação de continuidade entre a teoria da alienação e a teoria do fetiche da mercadoria. Sem dúvida nenhuma existe. Só que essa relação de continuidade tem que ser interpretada no sentido da superação dialética. Ou seja, o Marx, ele, ao mesmo tempo, se afasta da alienação, da sua própria teoria, ele conserva a sua própria teoria e ele coloca a sua própria teoria num patamar mais elevado, no mesmo movimento. Então, ele supera a questão da alienação, que reaparece no fetichismo. Não sei se foi claro. Enfim. Existe uma relação, mas essa relação não é tão simples quanto... Eu não diria para não existe relação nenhuma, ou existe, é a mesma coisa. Não é nem... O importante é destacar o seguinte: não é nem não tem relação nenhuma, quanto também não é a mesma coisa. Então, isso que é o mais importante para estimulá-los a, sei lá, a estudar, a pesquisar, a analisar, enfim. Nisso no Marx é muito claro, quer dizer, até os manuscritos de 44, antes, em 43, ele já tinha feito a crítica do Estado como alienação política, né? E ele se apoia em Frober para fazer isso, né? Então, ele vai dizer o quê? Que é a inversão de Hegel, né? Ele vai dizer o quê? Para Hegel, o Estado da Prússia é o fim da história. Por quê? Porque através do Estado da Prússia você reconcilia a humanidade com o espírito absoluto. O Marx vai dizer que não, que o Estado da Prússia é produto da alienação política, essa alienação política empobrece a humanidade, ela oprime a humanidade, e você precisa superar a alienação política para alcançar efetivamente uma emancipação humana. Você precisa superar o Estado da Prússia para conquistar a emancipação política. O Marx, ele é um crítico da política em 43. Então, a superação do Estado significa, ou supõe a crítica da política, mas significa que, vamos dizer assim, o Estado da Prússia não realiza a essência da política, que é o quê? Que é a cidadania, que é a democracia radical, etc. E tal. Então, ele ainda é um democrata, abre aspas, nesse momento. Não é? Mas, evidentemente, é um democrata muito, muito diferente dos outros, em especial dos próprios jovens hegelianos. Mas ele ainda é um crítico da política, um democrata radical. Ele não é comunista no sentido que a expressão, enfim, o conceito vai ganhar corpo, vai alcançar em 44. Mas lembre-se, e é curioso isso, porque isso aí tem um fundamento político, né? A partir de 44, o Marx, ele não pensa mais a emancipação política como suficiente. Para ele, é necessário o quê? Emancipar a humanidade das bases, ou seja, da alienação do trabalho, do próprio fundamento. Você precisa superar as bases sociais para aí sim emancipar politicamente. Ele vai dizer, a emancipação política, por exemplo, na Alemanha, não é suficiente. Não é suficiente. É um erro, ele vai dizer, é um erro você acreditar que a burguesia alemã vai fazer uma revolução política, vai trazer a democracia, etc. Sendo que a burguesia alemã é contra-revolucionária. Ela já se rendeu à aristocracia. Então, na Alemanha, a emancipação política não é suficiente. Você tem que ter a emancipação social, econômica e política ao mesmo tempo, sem a qual você não vai conseguir superar a alienação política do Estado, da Prússia, o que quer que seja. Visão de Marx sobre a organização em cooperativas como forma de superação da alienação do trabalho. Em que momento Marx a localiza? Antes da Revolução, no socialismo, no comunismo? E qual a sua relação com o Estado? Que eu me lembre agora, quer dizer, me pegou um pouco desprevenido, que eu me lembre, no Capital, no capítulo sobre a jornada de trabalho,
capítulo 8, existe uma nota de rodapé que é o Marx comentando, eu não vou me lembrar o número da nota, mas é fácil de localizar, não é difícil. É o Marx comentando uma notícia que saiu no The Spectator, o Espectador, né? Um jornal inglês, comentando uma experiência de cooperativa na Inglaterra, onde a fábrica havia falido, os trabalhadores haviam assumido o controle da fábrica e estavam produzindo, e estava dando certo. Estava dando certo. Até aquele momento, pelo menos. Eu não conheço a história dessa fábrica, né? E o Marx ele retira dali algumas conclusões muito interessantes. Uma delas retira dali, enfim. Ele vê nessa notícia a confirmação de uma das suas teses. Quer dizer o quê? Quer dizer, basicamente, que a classe capitalista, do ponto de vista social, do ponto de vista humano, do ponto de vista econômico, ela é supérflua, desnecessária. Você não precisa ter o capitalista para que um negócio, sei lá, uma fábrica funcione, dê certo. Basta os trabalhadores. Ou seja, os capitalistas não têm função econômica, não têm função, a não ser se apropriar do excedente, quer dizer. Então, nesse sentido, ele diz, isso daí prefigura a sociedade futura, prefigura a sociedade futura, antecipa a sociedade futura, demonstra na prática que o socialismo é perfeitamente possível. Ou seja, não existe nenhuma dependência do capital, dos capitalistas, né? O que é legal, o que é bom, ótimo. Mas, evidentemente, essa prefiguração ela não substitui a sociedade futura, quer dizer. Esse que é o problema está aí, quer dizer, você não vai olhar numa experiência isolada de uma fábrica, etc. e tal, você não vai olhar e dizer, olha, este é o caminho, esta é a via. Por quê? Porque você precisa efetivamente superar o complexo de alienações, dentre os quais o Estado ocupa papel central. Então, a sociedade emancipada supõe o quê? Supõe o definhamento, o fim do Estado, e não simplesmente assumir as fábricas enfim, e demitir, vamos dizer assim, os capitalistas, né? Porque se você assume, demite os capitalistas e continua, vamos dizer assim, produzindo mercadorias, não é isso? Na mesma lógica do capital, na mesma lógica de produção dessas mercadorias, você simplesmente vai estar reproduzindo o mesmo sistema de um jeito diferente, quer dizer, ainda que mais democrático, né? Então, essa é a questão, quer dizer, a ideia de que prefigura, antecipa, não quer dizer que seja suficiente, não quer dizer que seja, vamos dizer assim, o fim, o meio fundamental, quer dizer, mas ele via evidentemente, ele via com muita simpatia as cooperativas de trabalhadores e dizia claramente que é uma prefiguração da sociedade futura. Não sei se eu respondi. A gente viu nas outras aulas que o Engels escreveu no começo da década de 1840, né, 1844, salvo engano, o esboço para uma crítica da economia política, bem na época na qual Marx está escrevendo os manuscritos econômico-filosóficos ou os manuscritos de Paris. Houve alguma interlocução, alguma influência do Engels sobre o texto de Marx, posto que eles ainda não haviam se conhecido? Na verdade, eles já haviam se conhecido. O Engels ele visita a Gazeta Renana em 42, se eu não me engano. Eles se cruzam, conversam um pouco, mas não dá muita liga, assim, vamos dizer. Eles só realmente passam a colaborar a partir de Paris, né? Essa é uma pergunta interessante, quer dizer, de fato, o esboço da crítica da economia política que o Engels escreve, que é um texto absolutamente brilhante e que mostra, né, a raiz propriamente socialista cartista do Engels, a raiz inglesa, né, do socialismo em Engels, né, e o Engels, de fato, supera, enfim, uma série de questões com esse texto. É curioso, porque o esboço da crítica foi publicado nos Anais Franco-Alemães pelo Marx. O Marx publica. O Marx, como editor dos Anais Franco-Alemães, ele publica o esboço do Engels em fevereiro de 44. E, evidentemente, ele conhecia o texto, porque ele publicou, né? Ele leu, estudou o texto. E em vários momentos, ele vai dizer que o esboço da crítica da economia política foi central na vida dele, orientou os estudos.
da economia política, foi vamos dizer assim, uma espécie de revelação, enfim, ele adorou aquele texto quando leu, não é? E, evidentemente, esse texto tem influência nos manuscritos de 44. O problema é eu não consigo identificar. Eu não fiz esse trabalho de cotejar o esboço com os manuscritos. Quer dizer, isso aí poderia ser feito, seria um exercício interessante. Eu não consigo identificar propriamente essa relação. Eu acho que, na verdade, o esboço compôs o universo, vamos dizer assim, intelectual global do Marx, meio que influenciou o olhar dele crítico da economia política, mas eu precisaria realmente cotejar os textos para saber exatamente onde que está a presença, mas eu realmente não tenho isso. Vamos dizer assim, intuitivamente eu diria que a influência do Forba é mais importante até do que a influência do Engels, do esboço no manuscrito de 44, mas eu estou sendo um pouco, vamos dizer assim, um pouco inconsequente, porque eu não tenho como provar isso, mas seria então um exercício interessante de se fazer. Sem dúvida nenhuma que tem uma influência, eu só não sei exatamente qual é, a não ser essa influência mais geral de Montal, que ele conhecia o texto, ele publicou, ele leu, estudou, né? E a partir daí ele começa a colaboração com Engels, né? Uma colaboração que vai durar a vida toda, né? Uma relação de amizade absolutamente fantástica. Enfim, então, não sei se eu respondi, mas realmente eu não. É possível contrapor Marx a Lutero em suas referências nas mudanças de comportamento econômico e social na Alemanha? No texto, na introdução, né, a crítica da filosofia do direito, Marx cita Lutero, né? Ele diz, como na Alemanha a revolução começou na cabeça do monge, né, que é a reforma, né, também hoje a revolução nasce na cabeça do filósofo. Consequentemente, por aí você pode tirar a ideia de que pode chegar à conclusão de que o Marx tinha Lutero em alta estima, ou seja, o Lutero era uma espécie de fonte de progresso. Eu não sei, eu me lembro que em várias passagens das notas de rodapé do Capital, Marx comenta alguma coisa do Lutero. Eu não sei como contrapor, quer dizer, são dois universos muito diferentes, né? A impressão que eu tenho é que o Marx tinha Lutero como uma espécie de força, uma fonte de progresso. Lutero, vamos dizer assim, ajuda a progredir. É uma fonte de progresso cultural, político, né? No caso da Alemanha. A relação do Marx com a religião é muito complexa, muito... e é sempre uma fonte de inspiração para o Marx, né? Mas é uma fonte de inspiração crítica, né? Então, por exemplo, o Marx, um dos conceitos centrais do Capital é o conceito de fetichismo da mercadoria. Né? O fetichismo da mercadoria, evidentemente, se nutre da noção de fetichismo, que é, basicamente, um tipo de religião. Né? Uma religião, alguns diriam, uma religião primitiva, né? Uma religião originária, etc. Então, eles trazem sempre da religião, né? O Michel tem um texto que recapitula o Michel Louvier é professor de sociologia da religião, oficialmente, né? Na França. Ele fez carreira como sociólogo da religião. Né? Ao contrário do que o pessoal acha que ele fez carreira como comentador de Marx, etc. Não, a rubrica dele no CNRS é sociólogo da religião. Então, entre outras coisas, o Michel já fez essa compilação, essa análise da relação do Marx com a religião, que é uma relação longa e complexa, etc, etc. Mas em toda a obra, eu não sei, enfim, eu diria isso, que o Marx ele está o tempo todo, por exemplo, essa ideia, né, da religião, do dinheiro, né, o dinheiro como religião. Porque qual que é a questão aqui? A questão é, para Marx, as questões econômicas nunca são puramente econômicas, né? Elas são, ao mesmo tempo, econômicas, políticas, culturais e ideológicas. Quer dizer, isso aí faz parte do próprio método do autor, né? É não reduzir a questão. Então, por exemplo, ainda que
levando-se em consideração o método de exposição, ele começa com as formas mais abstratas e vai acrescentando as determinações. Então, isso pode dar a impressão falsa para quem só lê o comecinho do Capital, por exemplo, né, de que para ele é só economia e coisa e tal. Não é isso. Então, ele tá atento, por exemplo, a esses, vamos dizer assim, essas manifestações religiosas, ideológicas, simbólicas, etc. e tal. Por exemplo, do dinheiro, que é um fenômeno social total na cabeça dele. O dinheiro é vamos dizer assim, a forma dinheiro do valor nunca é uma forma econômica, ponto. Ela é uma forma social, ou seja, ela se manifesta de diferentes maneiras, né? Então, a religião é sempre uma fonte para o Marx de reflexão mais crítica, ok? Sejamos claros quanto a isso e não tenhamos ilusões. O Marx ele era um ácido, ele era totalmente refratário à religião. Inclusive tem a famosa passagem, enfim, da introdução, a crítica, né, que é o comecinho logo o comecinho é isso. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. Isso aqui é fundamentalmente dialético, tem uma linguagem hegeliana, né? A religião é o ópio do povo, né? Enfim, então ele era um ácido crítico da religião. No entanto, isso não impede de perceber as dimensões religiosas, por exemplo, da mercadoria, que é o próprio fetichismo, né? Então ele usa de uma noção que ele extrai da religião para fazer a crítica da mercadoria e, consequentemente, a crítica da própria religião, né? Então, essa é uma relação complexa, enfim. A religião do dinheiro, né? Isso é importante destacar.